deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma dúvida que a sua mentalidade diante da vida importa, diante dos seus projetos e da sua vida como um todo, né? Esse aqui não é um vídeo, deixa eu já fazer essa ressalva aqui, né? Não é um vídeo sobre força da mentalização, né, o poder da mentalização, não é nada disso. O que eu tô te perguntando é, você sabe da importância que a sua mente tem diante da vida, e você sabe a importância de ter uma mentalidade correta sobre determinados assuntos? Será que isso de fato influencia? Eu tô aqui para te dizer que sim, tá? Você vai falar assim, ah, Vitor, eu não acredito nisso, eu acho que independente do que passar pela minha cabeça, Deus está no controle da minha vida, etc. Sim, Deus está no controle da sua vida, só que Ele entregou o governo dessa terra, o governo da sua vida para você, tá bom? Você tem uma coisinha chamada livre-arbítrio que te dá não só o direito, mas como o dever de tomar decisões dentro das circunstâncias que Deus te colocou, né? É claro que você não controla tudo o que acontece com você, tá? Mas dentro daquilo que acontece, o poder de escolha foi dado a você por Deus, tá bom? É por isso que você exerce domínio sobre a terra. Ele te criou para isso, né? Tá lá em Gênesis 1:26, que o homem domine sobre as aves, sobre os animais, etc, etc, e que domine sobre toda a terra. Gênesis 1:26, né? Gênesis 1:26 tá esse versículo lá. Agora, será, Vitor, que você, sendo um cristão, vai me dizer que a minha mentalidade diante das situações importa? Eu tô aqui para te dizer que sim, importa demais, tá? Primeiro versículo que eu quero ressaltar na sua cabeça aqui é o versículo de Paulo. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, né? As duas palavras na origem ali são muito próximas do significado, né? Mente e entendimento. Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm que se transformar, não é só por acreditar em alguma coisa, não é só por, sei lá, começar a levar um estilo de vida diferente, não. Vocês têm que renovar a mente de vocês, porque a central de comando está aí. E eu vou te mostrar um outro versículo para você ver como que afeta a sua vida quando a sua mente não está alinhada com aquilo que você deveria estar vivendo. Quer ver só? Esse versículo aqui, ó, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Tá aqui, ó, é Provérbios, capítulo 30, beleza? Verso 21. Verso 21. Tá escrito assim, ó, eu vou ler aqui, ó. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Aí vem o verso 22. Presta atenção. A terra não pode subsistir, verso 22, sob o servo quando se torna rei. Olha lá, sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, ou seja, quando a pessoa insensata tem muito recurso na mão, a terra sofre, tá? Quando o servo, uma pessoa que é serva, ela tá numa posição de rei, mas ela ainda é serva aqui dentro, a terra sofre também. É isso que está dizendo em Provérbios 30 aqui, ó. Aí, versículo 23. Sob a mulher desdenhada quando se casa, né? Aqui tá falando uma mulher que não se cuida, uma mulher que não tá nem aí para nada, né? Quando ela se casa, né? Por ela ser ainda aquela mulher que não tá nem aí para nada, o casamento vai sofrer. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó? Aqui no 21 tá dizendo assim, ó, sobre essas coisas estremece a terra. Então, o que tá falando aqui em Provérbios é assim, olha, quando estas coisas acontecem, né, a terra sofre, o povo sofre. E aí, logo no versículo 22, na primeira coisa que ele está falando que a terra sofre com isso, ele escreve assim, ó, sob o servo quando se torna rei. O que eu quero falar com você aqui? Você fala, ah, Vitor, mas você não acabou de falar que eu fui feito para reinar sobre a terra? Sim, você foi feito para reinar sobre a terra. Agora, o que Provérbios está dizendo é o seguinte, se você aqui dentro, na sua mentalidade, ainda for um servo, quando você reinar sobre a terra, né, quando você assumir o reinado, todo mundo vai sofrer, porque
quem tem mentalidade servil não sabe governar na nova aliança, meu amigo. Então, o que Provérbios está dizendo é o seguinte, né? Existem servos e existem senhores. Por exemplo, se você é cristão, você é um servo de Cristo, é um servo de Deus. Agora, a sua mentalidade aqui na Terra não é de servidão. Vitor, como que você sabe disso? O próprio Jesus disse assim, ó, mas a vocês foram feitos mais do que escravos, foram feitos amigos de Deus. Cristo está dizendo o seguinte, olha, vocês são servos sim de Deus, só que ele fez de vocês amigos, né? Vocês são servos que são amigos dele. Vocês não são um servo no sentido escravo, no sentido servil, que alguém tá com uma rédea dando chicotada em você. Agora o que Provérbios está dizendo é o seguinte, se a sua mentalidade for de servo, você não pode assumir governos, você não pode reinar sobre a terra, porque a terra vai sofrer com você. Está escrito ali em Provérbios. Outra coisa que está escrito ali, quando você é insensato, quando você não tem sabedoria, você não pode receber muito recurso. Porque o insensato pega o recurso e joga fora e estraga, ele não sabe multiplicar, né? O que é um insensato? O insensato é o cara daquela parábola dos talentos, não sei, que Jesus dá uma moeda, né, para um, 2 moedas para outro, 5 moedas para outro. O que é um insensato? O insensato é o cara que recebe uma moeda em terra. Tá entendendo? O insensato, quando põe recurso na mão dele, ele estraga tudo. Ou ele gasta com coisa fútil, ou ele não multiplica, né? Ou ele enterra com medo, ele é insensato, ele não tem sabedoria. O que a gente aprende com isso? A nossa mentalidade determina quais lugares a gente vai acessar em Deus ou não, tá? E quais coisas a gente vai fazer e dominar sobre essa terra ou não. Deus não vai te permitir acessar um reinado em terra se o seu coração, a sua mente, a sua mentalidade for ainda de um escravo, for ainda de um servo no sentido servil, no sentido ruim da palavra, tá? Existe o sentido bom de ser servo, no sentido de estar trabalhando para Deus, e existe o sentido ruim, que é o que está escrito aqui, que é o, provavelmente o que está falando aqui em Provérbios, né? O servo no sentido de aquele que é escravo, né? Que ele está obrigado a fazer tudo que ele não quer, né? Então, se a sua mentalidade ainda não compreendeu a nova aliança, né, onde você é constituído rei e sacerdote, Paulo deixou muito claro isso, se a sua mentalidade ainda não foi renovada para essa nova aliança, você ainda está na mentalidade servil. E Provérbios está dizendo assim, se um servo assumir o reino, a terra está ferrada. Então, você acha que Deus vai entregar as coisas na sua mão? Fica aí a pergunta, né? Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai entregar um reinado para uma pessoa com mentalidade servil? Não vai. Você primeiro precisa renovar, né? Você precisa renovar a sua mentalidade. Transformai-vos, pois, pelo quê? Pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Você precisa primeiro entender que você foi constituído rei e sacerdote nessa terra, tá? Você precisa primeiro entender isso porque esse entendimento te dá o acesso daquela realidade. Anota isso aí, isso aqui é muito importante e eu acredito que muita gente que já tem mais maturidade na vida cristã vai concordar com isso aqui que eu vou falar, tá? O que determina você acessar coisas maiores é você ter entendimentos maiores, tá? Aliás, vou resumir mais ainda para você anotar só a frasezinha, só o código, como diz o Marçal, né? O que determina o seu acesso é o seu entendimento, tá? Vitor, eu nunca consegui exercer o dom de cura. Eu não tenho dom de cura e eu queria muito ter. Sabe por que você não tem? Porque você ainda não tem entendimento a respeito daquilo. Você não sabe para que serve, você não sabe como usar, tá? Você não sabe, muitas vezes, como pedir, você não sabe se aquilo é para você, então Deus não vai te dar aquilo. Ele não entrega ouro para um tolo, entendeu? Ele não entrega algo que você não vai saber usar. Vitor, eu não
eu queria ter, sei lá, o dom do evangelismo, né? Não é dom, é ministério evangelístico, eu sinto que eu tenho isso, mas eu não consigo fluir nisso, porque você não tem entendimento. Quando você não tem entendimento, você não consegue destravar naquilo, você não consegue executar aquilo, tá? E aí você fica preso. Por quê? Por causa da sua mentalidade. Então, lembra disso aqui, ó. A mentalidade importa porque o nosso centro de controle está aqui, ó. Nossa central de comando é nossa mente. Lembrando que a gente aponta aqui, ó, para a mente, mas a mente não é o cérebro, tá bom? Quando Paulo está falando assim, ó, renovai-vos pela transformação da vossa mente, né? Quando a Bíblia está falando em mente, coração, ela não está falando do órgão cérebro, do órgão coração, ok? Ela está falando de algo no seu espírito, na sua alma, beleza? Então, renovar a sua mente não é simplesmente mudar coisas no seu cérebro, mudar hábitos. Renovar a sua mente é alcançar novos entendimentos, tanto no intelecto quanto no espírito, tá? Como é que você faz para alcançar entendimentos espirituais? Começa alcançando entendimentos naturais, beleza? A ordem do conhecimento, anota essa aí, a ordem do conhecimento, opa, virou tudo aqui, eu tô animado. A ordem do conhecimento é inversa à ordem das importâncias, beleza? Se você pegar o que eu estou querendo dizer com isso aqui, você vai entender muito bem. Para ter conhecimentos maiores, você precisa primeiro conhecer as coisas menores e ir progredindo de baixo para cima. Não adianta você querer um entendimento super espiritual sem antes ter um entendimento natural das coisas, beleza? E esse entendimento, essa mudança de mentalidade vai fazer com que você acesse essas novas coisas. Valeu, falou!